Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Oi, 20, meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira, querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus 20 e poucos. No episódio de hoje a gente vai conversar com a Carol Brasil, que é mãe, carioca, educadora e criadora da Balance Class. A gente vai falar sobre a busca pelo equilíbrio e a felicidade através do exercício físico. Oi, Carol, bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Eu também. Nesse projeto, se tivesse quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ia achar o máximo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. Obrigada. Vida longa aí, que seja 20 e poucos, 30 e poucos, Isso 40 aí, e poucos. com certeza. Você pode começar, então, contando um pouco da sua história até a criação da Balance Class e a corrida guiada, que também é um outro braço, né? Que você criou. Vamos lá. Aí, bem do começo mesmo. Vamos lá. A referência de White Lotus aí. White Lotus. Bem do começo. Eu nasci, mas, na verdade, eu comecei no balé com 3 anos de idade. E eu costumo dizer que, desde 3 anos, eu nunca mais não trabalhei e não estive em movimento. Então, comecei no balé com 3 anos e fui seguindo em frente. Depois, com 7 anos, eu fui para ginástica artística, que foi onde eu comecei. A ginástica artística é da Rebeca Andrade. E eu costumo dizer que eu tive, assim, muitos professores, pessoas muito especiais na minha vida que me conduziram e continuam me conduzindo, né? Porque a gente nunca para. Sim. A gente está, a gente não é. Então, eu tive esse meu primeiro professor de ginástica artística, ele falou pra minha mãe assim, olha, eu acho que ela deveria ir pra ginástica rítmica, porque ela tem mais biotipo, ela tem mais jeito, performance pra ginástica rítmica. E aí minha mãe falou, então tá. E aí foi quando eu mudei pra ginástica rítmica, que é da fitinha, arco, bola. E ontem até a gente teve uma classificação maravilhosa do Brasil, da Babi Domingos, que ela pegou o final numa Copa do Mundo super importante. E aí, a partir dos 8 anos, eu fui seguindo na ginástica rítmica, junto com balé também, porque quem faz ginástica também tem que fazer balé. E a minha vida foi toda no esporte. Então, eu fui 7 vezes campeã carioca, fui campeã brasileira, com 12 anos. Tudo que eu construí assim, no esporte, eu trago para o meu trabalho hoje. Então, com certeza, o Balance é o que eu sou desde sempre. E depois, né, eu nunca tive dúvidas que eu ia fazer educação física. E isso já com 18 anos, antes de entrar na faculdade, eu já comecei a dar aula, né? Já é muito comum isso na ginástica, porque tem poucos profissionais que trabalham com ginástica. Então, você tá ali na quadra, você já tá ajudando a sua treinadora a montar uma pose já tá final. Coisa. E eu sempre tive nesse lugar, assim, desde pequenininha, muito antes, assim, desde 10, 11 anos, eu já colocava o meu toque nas coreografias. Não era só a treinadora que coreografava, eu já colocava muito da minha personalidade, assim, na coreografia. E quando eu entrei na faculdade, realmente, quando você entra, seu mundo se abre, assim, né? E uma coisa que eu sempre questionei, porque eu não vim do mundo da academia, como eu vim de outro lugar, né? Eu vim do esporte, da ginástica, do balé. E a maioria dos meus amigos já frequentavam academia, muitos vieram do esporte também, mas muitos já frequentavam academia. Eu não era desse mundo. E a gente começa a estudar fisiologia, começa a estudar biomecânica, e você fica... Eu lembro que eu me questionava muito e falava, nossa, mas o exercício físico, ele tem tantos benefícios, por que eles só falam de bunda? Por que eles só falam de braço? Eu não entendia, isso sempre ficou muito nebuloso na minha cabeça. Mas
né, seguir em frente. E aí, lá na faculdade, eu comecei a ir para outros esportes. Então, nado sincronizado, que eu também cheguei a trabalhar um tempo lá no Tijuca Tênis Clube com nado sincronizado. E foi incrível, porque é um esporte que eu não tinha a prática. A gente tem uma coisa no esporte, e hoje eu entendo muito isso. Não necessariamente você precisa ter sido atleta para poder ser muito bom professor, curioso muito bom isso. profissional naquele esporte. Se você estudar, se você se dedicar e se você tiver o mínimo ali de prática junto com os atletas, você consegue dominar o esporte tecnicamente, né? E ajudar esse atleta também a seguir em frente. E aí, na faculdade, aquele campo que se abre, você começa a ficar... Ver todas as É possibilidades. muito essa fase que vocês estão também, né? De 20 e pouco, você fala, meu Deus, para onde eu vou? E comecei a me dedicar mais na ginástica. Fui para a parte de arbitragem, porque também na ginástica a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Também fui comentarista em Pan-Americano, fui comentarista das legal. Olimpíadas aqui no Rio, em 2016. Então, fiquei muito feliz de poder chegar nesse lugar na ginástica. E aí, lá na faculdade, quando você chega ali meio no final, você fala, cara, assim, eu preciso trabalhar. Eu morava aqui em Niterói, então era difícil também ir pro Rio, e aí fiquei naquela dúvida, vai, não vai, mas continuando a trabalhar aqui com ginástica e tudo, até que uma amiga minha da faculdade falou, cara, tá precisando de substituição de professor de alongamento lá na academia que eu trabalho, você não quer? Falei, nossa, mas eu nunca não tinha pisado assim numa academia. Já tinha ido à academia, claro, já tinha substituído, já tinha tido toda a vivência de academia, mas nunca tinha tido uma relação mais profissional. Sim. Mas eu fui. E aí, eu fui nesse dia, dei uma aula de alongamento, que, né, balé, ginástica, alongamento. Tem tudo a ver. E naquele dia, eu já saí dali com muito feedback positivo, principalmente com relação às músicas, que eu acho que é um ponto forte também. Um diferencial, porque eu sempre estive trabalhando com música por conta do balé, por conta da ginástica. A gente precisa editar a música, porque na ginástica você tem o tempo. Você tem o tempo. Então, o conjunto são 2 minutos e meio de apresentação. Individual, 1 minuto e meio. A maioria das músicas não tem esse tempo. Então, você acaba aprendendo a editar. E, né, eu sempre fui muito curiosa das coisas, de fuçar mesmo, aprender e ver como era. Antigamente, eu lembro que eu tinha uns 11 anos, assim, eu editava em fita cassete. Caramba. Naquele duplo, né? Eram 2 fitas, assim, você apertava play, pausava, gravava e eu editava a música ali. Muito, muito doido. Legal. Como desde o começo eu já conseguia me envolver não só sendo atleta, mas também nas coreografias, nas músicas, tudo isso. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar ficar nesse mundo de academia, porque eu também precisava trabalhar mais, né? Precisava ganhar dinheiro, a gente precisava se sustentar, tudo isso. E deu super certo. E eu comecei na verdade, eu acho que eu pensava, né? Eu pensava, gente, mas eu não me encontro aqui. Só que eu comecei a encontrar pessoas ali que também não se encontravam ali naquele ambiente. No mundo de academia. Pensando a academia, assim, sempre de uma maneira estética, sempre de emagrecimento, perder peso, tudo isso que faz a gente muitas vezes ficar frustrada com o fato de ter que ir pra academia. O exercício se torna um fardo, né? Exatamente. E aí, eu rapidamente consegui encher a agenda de personal. Rapidamente eu fui me metendo em todas as aulas, então eu lembro que eu fui contratada como professora substituta. Então eu tinha que saber dar aula de tudo. Entendi. Eu cheguei a dar uma aula que chamava Walking Dance, que era uma aula de dança na esteira. Você pensa isso? Uma aula que você tinha que... Você botava a esteira assim, bem lentinha, e você fazia coreografias. Naqueles vídeos que a gente vê as pessoas. Exatamente. E aí eu dava aula de spinning,
também, mais uma vez, nessa coisa de edição. Então, eu tinha que saber tudo da música, BPM, para você poder saber a rotação. Dava aula de localizada. E eu fazia muitas aulas também. Então, eu rodava as academias, assim, quando eu podia, eu fazia aula de todo mundo. Às vezes, até quando uma pessoa falava, ai, mas não vai fazer aula daquele professor ali que não vale a pena. E eu ia pra, tipo assim, o que não vale a pena, entendeu? Eu ia pro professor bom, mas eu também ia pro professor que as pessoas não davam muita atenção e tudo. E aí, eu fui me metendo no mundo do movimento, fui aprendendo tudo. Mas, na verdade, o que eu aprendia, assim, o que eu buscava era como deixar as pessoas motivadas para virem à academia. Então, comecei a ver, por exemplo, que uma aula de corrida eram sempre aquelas mesmas músicas popzinha, tocadas da atualidade. Muitas vezes, pessoas mais velhas, que nem conheciam aquela música que estava tocando. Então, eu comecei a ver, eu falei assim, gente, eu acho que devia tocar música brasileira, música popular. Sim. E aí, eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula de spinning e eu coloquei uma música do Roberto Carlos. E remix, né? Uma música do Roberto Carlos, mas animado, batida, assim. E aí teve um aluno que ele tava na frente, assim, ele olhou pra mim, tipo, cara, essa garotinha botando essa música, tipo, nada a ver. Ele me super julgou ali, eu fiquei super insegura. E aí, no final da aula, veio uma outra aluna falar comigo, cara, foi a melhor aula que eu já fiz na vida, eu nunca pensei em pedalar com o Roberto Carlos. E, tipo, eu sempre fui muito ousada, sim, sabe? Eu via que não era bacana as músicas que os professores normalmente, não todos, né? Claro que tinham professores maravilhosos, usavam nas aulas, e eu comecei a focar nisso da música e pensar realmente, tipo, que música que é legal pra botar no começo, que música que é legal pra botar no final, que música que te motiva a seguir em frente. E aí foi quando eu fui me estabelecendo mesmo como uma professora de coletivas, de atividades coletivas. E nessa academia que eu dava aula, que era a Bodytech do Shopping da Gávea, quando eu comecei a dar aula, que era uma aula de pilates, mas que eu misturava tudo de ginástica, de balé e tudo que eu já tinha vivido até hoje, eu dava aula num lugar que era uma sala de yoga. E era um lugar, assim, tinha um ambiente bem legal, era uma luz mais baixa. E eu acho que eu também estar nesse lugar diferente me fez conectar com pessoas diferentes. Que eram pessoas que iam pra academia, eu vou fazer só yoga, mas você precisa também fortalecer, você precisa também treinar o seu cardio, tudo isso. E eu costumava botar isso, né, nessa aula. Eu misturava um pouco de cardio, um pouco de fortalecimento. É uma aula que chamava Barrel Training. Era uma aula de pilates. Eu já fiz essa aula. Eu malho aqui na Bodytech. Então, eu comecei dando, assim, né, a minha primeira aula que apareceu mais foi essa aula. Que mistura um balé. Que mistura... na verdade, ela mistura pilates, mas você pode colocar a sua cara na aula. Então, eu comecei a colocar... Ninguém usava mini band. Eu já usava mini band, comecei a usar TheraBand, comecei a usar uns pezinhos mais leves para você colocar um pouco de carga também na aula de pilates. E essa aula me fez conectar com pessoas que eu acho que pensavam também como eu, de fazer da academia um lugar de prazer e não um lugar de tortura, de punição, enfim, de tudo isso. Caramba, eu falei pra caramba, nem sei se eu falei tudo. Mas já eram aquelas pessoas que, assim, chegavam na academia sem a ideia de malhar, né? A pessoa não queria malhar porque tinha a ideia do exercício como algo, não, vou fazer só um alongamento. E aí você foi tentando misturar as coisas para as pessoas gostarem. Exatamente. E aí, junto com a música e junto com tudo, porque, na verdade, o professor, ele precisa também saber a técnica, ele precisa saber, você precisa levantar peso. Isso é um fato. Você precisa levantar peso para sua vida, para sua massa muscular, para sua funcionalidade. Então, eu comecei a colocar isso de maneira mais gentil, mais suave. Tem um fato também que eu
porque eu sempre conto essa história, que é a história da Estelinha, que ela é minha primeira aluna, assim, ela tá até hoje no Legal. Balance comigo. Ela é mais conhecida como Tetela, mas só eu chamo ela de Estelinha. Ela foi entrar na minha aula e aí uma pessoa chegou pra ela e falou assim, ai, não faz aula dessa garota não. Ela é muito novinha. E realmente, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Ela é muito novinha, a aula dela não é boa, não. Aí a Estelinha, aquilo que... Essas crenças limitantes, né? Também, de você não dar chance pro profissional que tem 20 e poucos anos, que ele pode fazer diferente. E aí ela não entrou na minha aula. Ela não entrou. Ela falou, alguém falou pra ela que não era legal. Ela falou, não vou fazer aula dessa garotinha de 20 e poucos anos, então, não. E aí ela saiu, mas teve um dia que ela entrou na aula despercebida e eu tava substituindo um professor. E quando ela viu, era eu. Ela, ai, meu Deus, aquela garota de 20 e poucos. Mas ela não saiu, ela ficou. E ela conta essa história, ela falou, ainda bem que eu fiquei, porque eu me encontrei ali, eu achei a maneira de você dar aula muito diferente do que eu já tinha feito, e ela segue comigo até hoje no Balance. Essa história eu conto porque você pode fazer a diferença com 20 e poucos anos. Super. Não, você não precisa esperar ter 40 e poucos. Você pode fazer com 40 e poucos também. Mas você pode fazer a diferença também com 20 e poucos. Com certeza. E você falou da pessoa do Roberto Carlos, que reclamou da aula quando você botou a música. Falou dessa outra pessoa que falou pra ela não entrar na sua aula. Então, assim, vão ter pessoas que realmente não vão gostar daquilo que você tá fazendo. Porque aquilo não é pra elas. Mas o que importa, né, é as pessoas, como você falou, as pessoas com as quais você se conectou, que tinham o mesmo propósito, a mesma ideia que você, então você meio que atraiu elas ali naquela mesma ideia e conseguiu transformar a ideia do movimento para elas. Exatamente, a gente não vai agradar todo mundo, mas eu costumo dizer que a gente precisa buscar a nossa tribo, assim. Isso. E para buscar a nossa tribo, a gente precisa ter também nossos valores que vão mudando ao longo da vida também, e o que nos rege, que também vai mudando ao longo da vida, mas a gente tem que ter eles bem sólidos e presentes. Eu acho que desde o momento que eu entrei na faculdade e eu comecei aquilo já me movia, aquele questionamento de, nossa, mas tem que ser pra bunda dura mesmo? Tem que ser pra ter um braço forte só mesmo? Eu nunca entendi isso. E isso sempre ficou muito reverberando dentro de mim. E eu acho que aos poucos eu fui colocando isso no meu trabalho, meio que sem perceber, mas hoje percebendo o que eu faço e já tendo muita firmeza nas coisas que eu falo, porque isso também vem com a experiência, que você não tem com 20 e poucos, mas que você vai buscando ao longo dos anos trabalhando essa experiência. Sim. E até com outras pessoas também que já passaram por isso, né? Exatamente. 20 e poucos também é um espaço aqui pra gente trocar e aprender com várias outras pessoas. Exatamente. Carol, quando a gente fala de ouvir o corpo, você falou muito que sempre questionou isso de se a atividade física é só estética e tal. Quando a gente fala de ouvir o corpo no seu sentido mais pleno, assim, no contexto da atividade física, o que isso significa pra você? Vamos lá. Ouvir o corpo é saber que ele precisa de movimento, mas que você também precisa respeitar seus limites. E limite é uma coisa que a gente não aprendeu a respeitar, né? Hoje eu tenho uma filha de 8 anos e ontem mesmo ela falou comigo, mãe, eu não me sinto confortável de fazer isso. Isso é uma fala dela. Eu acho que a gente tem que ensinar nossas crianças também demonstrar isso, a respeitarem seus limites, né? E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Mulheres, principalmente, nós temos o momento de TPM, o ciclo menstrual. Então, quando você começa a entender como funciona esse ciclo, você também aprende que você vai, naquele dia, você tá com TPM, você pode até falar assim, caramba, hoje eu acho que eu não vou. Mas se você tá com um hábito muito sólido, você fala, cara, então eu vou só dar uma caminhadinha de 30 minutos. Porque eu vou liberar endorfina e essa endorfina vai me ajudar a lidar com
né, não seria isso. A endorfina vai nos ajudar a lidar com o estresse mesmo do TPM, que a gente fica mais irritada, então a gente fica mais mole, mas ao mesmo tempo, o momento que a gente tá no nosso ciclo menstrual é um momento que a gente tá cheio de hormônio e também é um momento que a gente tem mais força. Então isso é muito também conflitante, porque quando você sabe disso, que tipo, agora eu tô, tudo bem, eu tô ali começando o meu ciclo, eu tô mais cansada, mas eu vou conseguir levantar mais carga. Então, será que eu não consigo ir hoje um pouquinho? Só 20 minutos, só pra eu ficar bem? Sim. Só pra eu sentir aquela sensação de bem-estar? Só que isso é uma construção. Todo hábito, ele é uma construção e a gente tem uma particularidade que cada um tem a sua individualidade biológica. Isso é um princípio do treinamento desportivo. Então, você saber essa individualidade, você saber até onde você pode ir, é uma construção de hábito que você vai construindo com 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos. E é até um processo de autoconhecimento também, né? E uma coisa que as pessoas têm falado muito agora, não sei se você é familiar com esse termo, provavelmente sim, porque até você citou, mas é você sincronizar os seus treinos de acordo com o ciclo menstrual. Virou até uma trend do TikTok, as gringas, então, estão falando muito sobre isso, que é assim, eu não vou saber explicar direito, você vai saber explicar melhor, mas aí, como você falou, no momento, né, que a gente está no ciclo menstrual, que a gente tem mais força, então focar em atividade de força, mas também não tanto, que não acelere muito os batimentos cardíacos, porque o nosso fôlego é diferente. Como é que é? Isso realmente funciona? Funciona, mas você precisa se conhecer muito, né? E eu acho que nós... eu acho que já vim também de uma geração que entende a menstruação e o ciclo diferente. Sim. Mas para minha mãe, por exemplo, para minha avó, tudo isso era um tabu, né? Você ficava... Era como se você tivesse ali... Não sei, era uma coisa meio... que é homem, assim. A gente tinha que, tipo, se encaixar no padrão do homem. Não, e acho que tinha um tabu mesmo da menstruação, que, tipo, você não podia fazer nada naqueles 4 dias. Ah, sim. E aí você ficava, tipo, com medo. Ai, meu Deus, eu vou pra escola, eu vou amarrar um casaco, né? A gente tinha uma coisa de ficar reclusa mesmo. Mas, na verdade, isso é importante em alguns momentos, porque a gente realmente fica mais reclusa no período da menstruação. Mas se você consegue, naqueles dias, fazer um pouquinho de atividade física, fazer um pouquinho de força, você já muda. Você já muda o seu dia. Então, você já não fica mais com aquela... Não, total, assim. Com aquela sensação de cansaço. Mas isso você precisa se conhecer muito. Naturalmente, o nosso corpo, quando você acaba aquele período ali, você começa a se sentir muito... bem, e aí você aproveita esse momento para sair, para fazer tudo, mas sabendo que é como a vida, né? E o ciclo tá dentro da gente, mas é como a vida. Às vezes a gente vai conseguir encaixar e treinar muito bem, às vezes a gente vai precisar pausar, mas você saber dar importância para atividade física saindo das... Eu não acredito na longevidade da atividade física pensando na estética. Eu acho que você só consegue longevidade e uma relação saudável com a atividade física se você percebe os benefícios. E esses benefícios, muitas vezes as pessoas acham que eles são lá na frente, mas o benefício é na hora. Quando você consegue perceber isso, nossa, como eu tô me sentindo melhor depois desses 30 minutos de atividade física. Então, eu acho que isso é a grande virada de chave, é saber que os benefícios não são lá na frente. Lá na frente você vai colher, sim, os benefícios se você começar agora com 20 e poucos anos, mas que você consegue perceber grandes mudanças no seu dia, no dia que você pratica atividade física. O que você não consegue perceber na estética, porque você precisa de todo um ciclo, você precisa dormir, você precisa se hidratar, você precisa se alimentar bem. Então, e muitas vezes você não consegue dormir porque você tem muita coisa. Você tem muita coisa pra fazer, você tá estudando, você tá trabalhando. Ou você não consegue se alimentar bem por muitos motivos. A gente mora num país super desigual. Mas se você consegue ver que esses pilares vão fazer você ter uma vida mais saudável hoje e não
lá na frente você entendeu tudo. Com certeza. Carol, eu tô vendo que a Balance, você fala muito, né? Como é uma comunidade. E eu acho que isso tem muita importância quando a gente se fala de praticar exercícios físicos para longevidade, a longo prazo. Porque parece que um hábito, assim, sozinho, você sozinha, não sustenta uma coisa assim. Como você vê a importância das comunidades na criação desses hábitos e na prática da atividade física? Então, na verdade, a gente tinha isso presencialmente, mas eu sentia que era uma coisa muito assim, você foi ali, fez a aula, muitas vezes acabou a aula, beijo, tchau, cada um já sai correndo para os seus compromissos. Então, a comunidade, né, que é um grupo de WhatsApp, no começo eu não mandava aula gravada. O Balance ficou durante 1 ano sem ter aula gravada. Eram Tudo só ao vivo. aulas ao vivo. Quem fazia, quem não fazia, esperava a próxima aula. E aí, como eu fui tendo procura de muitas alunas de outros países que não podiam fazer naquele fuso horário, eu entendi assim, bom, então eu acho que eu vou ter que começar a gravar a aula. As aulas são feitas de câmera aberta sempre. Ninguém faz aula de câmera fechada. E por você fazer uma aula gravada do ao vivo, você já tem todas as correções que eu fiz naquela aula. E além das correções, você tem as pessoas falando no chat, a gente tem... Aí, aos poucos, eu fui incrementando a parte que eu acho que é uma meio magia do Balance, que não dá muito para entender. É quase que uma religião, uma igreja, não sei. Não dá pra explicar. Mas eu fui colocando aos poucos, assim, todo final de aula a gente lê um trecho de livro. Agora a gente tá lendo da Sabedoria Africana. Na primeira aula da semana a gente tira um verbo da semana, que foi um verbo de uma aluna, Tati Leão, que é astróloga. Ela fez um verbo. Então, a gente tira um verbo para ficar reverberando até a próxima semana. Aprender, transformar... E a gente tira com a energia daquela aula ao vivo. A gente tira esse verbo e no final a gente tira uma cartinha, que é o oráculo do pão, que tem também várias mensagens que a gente tira na energia. Acabou a aula, todo mundo deixa seu bom dia, então todo mundo abre a câmera, abre o microfone, a câmera já está aberta, mas abre o microfone para dar seu bom dia. E aquela aula fica disponível por 3 dias só, eu não deixo ela... Não é uma plataforma que você escolhe e fala, agora eu quero fazer o quê? Quero fazer abdominal, quero fazer braço. Não, é aquela aula da semana. Então, você tá junto com a comunidade. Você pode estar... você tem 3 dias para fazer aquela aula para ficar junto com a comunidade. Sim. Passou 3 dias, aí você tem que esperar a próxima aula. Entendi. Mas aí já começa os spoilers lá na comunidade. Meu Deus, quem inventou esse agachamento búlgaro não tem mãe. E aí elas começam a falar lá na comunidade. E aí quem não fez a aula ao vivo fica ali... Mas chama atenção, Chama atenção para fazer aula gravada. As corridas são a mesma coisa. Então hoje, se você entra no programa Balance, você tem 6 aulas diferentes para fazer por semana, porque você precisa folgar um dia. É saudável que você... folgue um dia, faz parte do treinamento, você descansar a sua musculatura. Então, mesmo que você entre para fazer aula 2 vezes na semana, você tem aula para 6 dias na semana, juntando as corridas, as aulas e a bike. E as corridas você não precisa fazer correndo, você pode fazer andando. Então, a gente já volta lá em respeitar os limites, ouvir o corpo. De novo, né? A gente tem alunas hoje de 18 anos até 79 anos na comunidade. Fazendo a mesma aula. Muita diversidade, mas você vê como não tem a ver com idade, tem muito mais a ver com, tipo, os valores, os ideais, exatamente. As coisas que todo mundo compartilha, né? E, assim, a gente falou, você citou a sua filha, e aí eu lembrei de uma coisa, de que quando a gente cresce, quando a gente tá na época de escola, a gente cresce muito com a ideia do exercício físico como obrigação, né? Desde a época da educação física, que se não fosse para educação física levava falta e aí tinha que fazer a atividade que a gente não gostava. Então, a gente cresce com essa ideia de fazer um exercício que a gente não gosta e também com a ideia, por exemplo, da musculação, que é o que a maioria faz, e aí você acha que aquilo é o certo para você. Eu faço musculação hoje, eu gosto, sim. Não amo, mas aprendi a gostar e sei que também é importante.
Mas eu sei que não é pra todo mundo, assim. Só que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Tipo, eu tô aqui tentando há vários anos, não consigo criar uma constância nesse exercício, mas todo mundo faz, eu tenho que fazer. Como você acha que a gente pode desapegar dessa ideia de um exercício físico que não é pra você, realmente encontrar aquilo que você gosta e que você vai conseguir ter a constância naquilo? Com relação às aulas de educação física, eu também sou professora de educação física de escola. Então você sabe o que eu tô falando. Hoje eu trabalho no 2º ano do Fundamental 1. Então, eles são bem pequenininhos mesmo. Eles entram com 7 anos e saem com 8 anos. E eu acho que é uma fase que você tem que deixar a atividade física... A atividade física já é legal, mas você tem que deixar ela muito legal. E criança, adolescente, é muito importante que você faça atividades coletivas, em grupo. Eu acho que isso motiva mais. Mas eu vou voltar também no fato de que a nossa profissão é muito nova. Então, muitos professores não tinham tanta teoria, tanta bagagem, não tinham acesso a tanta informação para tornar as aulas de educação física mais interessantes, mais motivantes. Porque realmente você tá numa quadra com um monte de gente em movimento e mesmo assim você não querer fazer, tem alguma coisa errada. E eu acho que o professor tem que ter um olhar crítico para aquilo mesmo, de o que eu posso fazer diferente para deixar esses adolescentes, essas crianças mais motivados na aula de educação física e entenderem que eles vão precisar de movimento para sempre. Sim. Então, eu acho que é mais a profissão é muito jovem, então você precisa ter teoria, você precisa ter estudo, você precisa ter informação para aquele professor deixar a aula dele mais interessante para os alunos. Então, acho que também é um papel do professor tornar aquilo mais interessante. É muito comum você ver só os meninos jogando futebol e as meninas sentadas. Tipo, não pode ser assim, não deve ser assim. O que a gente pode fazer diferente para que não seja assim? E aí também não é só o professor, é a escola que também tem que dar o devido valor que a educação física merece numa escola. Verdade. Porque a gente vai também precisar, nessa fase, trabalhar coordenação, agilidade, para quando você for com 20 e poucos lá para academia, você ter o mínimo de base para você entrar numa sala de musculação, entrar numa sala de dança, mas nunca é tarde. Eu acho que saber também que nunca é tarde é importante. Musculação, levantar peso, seja na máquina ou seja no peso livre, você vai ter que fazer. Então, muitas vezes eu acho que a gente tem que ter uma relação adulta mesmo com a atividade física, de assim, você não precisa escovar o dente, então você precisa levantar peso. Se você pode fazer isso de uma maneira mais motivante, talvez ao ar livre, ou talvez num funcional na praia, ou talvez com as suas amigas no play, juntar um professor, fazer com as suas amigas no play, lembrando que a gente está também falando de um lado de privilégio para muitas pessoas. Sim. Não tem acesso fazer a nada atividade disso. física é muito difícil, porque eu pego 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Então, o que nesse trajeto eu posso tornar menos sedentário? Eu vou subir mais escada, eu vou saltar um pouco antes e vou sair andando. Aí também a gente entra no lance de você é mulher, você também não pode andar em qualquer lugar à noite. Então, tem muitas camadas ali. Tem muitas camadas aí na atividade física e nós, como sociedade, precisamos evoluir para isso, né? Mas eu acho que é coisa de você procurar a sua tribo, você procurar o que te dá prazer. E não desista de procurar o que te dá prazer, porque talvez você com 20 e poucos anos não saiba ainda o que te dá prazer. E talvez você, por exemplo, goste de fazer dança de salão, ou você gosta de fazer balé, mas você precisa fazer o treinamento de força para você fazer balé bem. Você gosta de jogar beach tênis, você gosta de jogar sua pelada no final de semana, você gosta de jogar vôlei na praia, futevôlei, mas você precisa fortalecer para você tornar tudo isso possível. E às vezes não é muita coisa, às vezes é meia hora, 2 vezes na semana,
você consegue tornar os seus músculos mais capazes, você consegue tornar o seu músculo mais capaz, o seu corpo mais funcional para você fazer o que você gosta. Com certeza. Não, e uma outra coisa que é importante também ser dita é não esperar o momento perfeito, porque ele não vai existir. Não vai existir esse dia que você vai falar, nossa, hoje eu tô com muito tempo, hoje eu tô plena, hoje eu vou malhar. Isso nunca vai acontecer. O momento perfeito não existe, principalmente para quem é mãe, para quem trabalha. Então, é buscar no seu dia, buscar no seu caos, aonde você consegue encaixar a atividade física como autocuidado, como possibilidade para você seguir em frente. Como você sabe que você vai fazer aqueles 30 minutos de atividade física e que depois você vai ficar mais criativa, você vai pensar melhor, você vai ficar mais calma, você vai saber lidar melhor com seu filho, você vai lidar melhor com seu chefe e você vai impactar em todas as esferas da sua vida, né? Carol, mas você sempre esteve, assim, inserida nesse mundo da atividade física, de diversas formas. Eu queria te perguntar se você sempre teve a mentalidade que você tem hoje no sentido do exercício físico com esses benefícios que a gente está conversando. Assim, o que mudou da Carol de 20 e poucos para a Carol de 30 e poucos? Mudou muito, mudou tudo. Porque primeiro que eu venho do esporte, e o esporte é medalha, é resultado. Então, muitas vezes a validação tá ali no resultado. Você tem que ficar ali no seu limite, que não é saudável, você ficar no seu limite porque você precisa ajudar a sua equipe, você vai ganhar medalha. Então, acho que também ter vivido esse lado mais do limite do seu corpo também me ajuda a olhar com mais empatia hoje para as minhas alunas, a olhar a atividade física como possibilidade, como nem sempre é sobre fazer muito e no limite, mas muito mais sobre fazer um pouquinho que você pode todo dia e fazer aquilo tornar hábito. Então, eu acho que com 20 e poucos anos, eu ainda tinha aquela dúvida de então, será que não é esse caminho mesmo do limite? Será que não é esse caminho da performance? Claro que isso passou pela minha cabeça quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Será que não é eu tenho que correr para atingir essa distância nesse tempo? Né? É desafio, o que torna isso diferente hoje. Eu acho que tudo que eu consegui evoluir como mulher, como mãe, como professora, todos os livros que eu li, todos os filmes que eu vi, todas as palestras que eu fui, boas e ruins também, para você tirar o que é bom e transformar isso numa relação saudável com os exercícios. Com os exercícios e ajudando essas pessoas a terem uma relação saudável. Então, uma coisa que eu costumo fazer na minha aula, mas que eu já tive que lutar muito contra isso, eu não falo na minha aula sobre gasto calórico, por exemplo. Não existe esse termo na minha aula. Eu não falo assim, você vai fazer esse exercício vai te ajudar a ficar com o abdômen trincado, vambora, é isso, galera! Dificilmente eu tô assim. Mas eu uso muito, eu tô fazendo um agachamento, eu falo, gente, isso eu falo muito, quase sempre. Você tá fazendo esse exercício para você sentar e levantar até ter 113 anos. Então, elas já até sabem. Eu faço um exercício, eu falo, se você fica muito tempo sentada, vai te ajudar a fazer esse exercício para você se sentir melhor ao longo do dia. Se você tem dor no joelho, capricha nesse exercício. Se você tem dor no quadril, se você tá grávida. Então, porque quando você trabalha com mulheres, você trabalha com gestante também, com puérpera, com quem tá amamentando. Então, é muito comum na aula, assim, em algum momento da aula, alguém tá dando de mamar. Em algum momento da aula, alguém vai trocar uma fralda. Porque ela tá ali fazendo o que ela pode, nas condições que ela pode, né? Com certeza. Esses dias eu vi um vídeo da Jane Fonda, atriz, e ela tá, acho que com 88 anos, assim, mais ou menos, se eu não me engano. E aí perguntaram pra ela o segredo da longevidade, porque ela tá maravilhosa, assim, e ela falou, mulheres, carreguem peso, tipo, peguem peso. Que ela falou, é maravilhoso você ter força pra fazer as coisas. Ela disse que até hoje ela levanta o neto dela, pega no colo. Então, é a importância
do exercício físico para longevidade, como a gente está conversando aqui, né? E não para você ficar... Também é importante a estética em algum sentido, mas a estética vem muito mais como consequência, né? A estética, ela vem, mas não pode ser o seu objetivo principal. Senão não é sustentável. A estética vem com a constância, com o hábito. Ela não vem tentando driblar um caminho e, enfim, colocando a atividade física no lugar do extremo. Ela não vai vir assim. Ela só vem com a constância. Sim. Só que a constância só vem se você gosta do que você está fazendo. Então é muito... É diferente você... Claro que todo mundo pensa no lado estético, lá na frente, para você estar bem com você, né? Você se olhar no espelho e tá bem com você do jeito que você é, não importa o formato do seu corpo, não importa, mas estar bem do jeito que você é. Eu sinto que hoje eu olho no espelho e me sinto muito melhor, mesmo já tendo tido uma gestação e, enfim, com todos os desafios que eu tenho na minha vida, eu olho com mais amor pro meu corpo. E na comunidade, a gente tem muito isso. Eu coloco frases sempre diferentes, assim, na aula. Essa semana a frase foi mais músculo, mais vida. Então, para você ter realmente isso muito sólido dentro de você, que você precisa de massa muscular. Então, você precisa tentar reduzir também. É óbvio que a gente sabe que a gente vai ter uma redução da massa muscular ao longo dos anos, isso é normal, mas tentar diminuir essa redução, perda. Tentar diminuir essa perda é importante. E muitas delas, a comunidade é movida pelos depoimentos. Então, tudo que eu tenho no meu Instagram são depoimentos de alunas, então eu aproveito o depoimento delas e faço desse depoimento para tentar explicar o que é o balance, que não dá para explicar só você fazendo uma aula. E elas falam muito assim, ai, Carol, realmente eu fui viajar e foi muito mais fácil para mim colocar a mala lá em cima no avião, eu não precisei de ajuda de ninguém. Carol, eu nunca pensei que eu conseguisse carregar meu filho no colo e não ter dor lombar. Então, elas vão dando esse depoimento que vem com a constância, que vem com o treino e que vem com, principalmente, o bem-estar e estar feliz fazendo atividade física. Com certeza. A gente estava falando de felicidade e, inclusive, existe um estudo de Harvard que há quase 8 décadas eles tentam descobrir o que realmente faz as pessoas felizes. E aí, a pessoa que está coordenando agora esse estudo é um psiquiatra. Ele, inclusive, tem um TED Talk que super viralizou falando sobre isso. Vou linkar aqui para quem quiser ver também. Mas ele fala que o que aparece repetidamente, embora não seja, assim, uma coisa única, certa, é que a qualidade dos relacionamentos é o que importa para manter as pessoas felizes e saudáveis ao longo da vida. Você encontrou o seu ofício por meio do servir, né, conectando e unindo pessoas através do balance. Como você descreveria o impacto disso na sua vida? Nossa, assim, é gigante, é gigantesco. Eu costumo dizer, né, eu só sou porque somos, né, estamos juntas ali em comunidade e acolhendo com empatia, mas ver o meu servir ali diariamente, fazendo a diferença na vida de cada pessoa é um privilégio e enche o meu potinho de energia para seguir em frente. Porque muita gente fala, Carol, mas como você consegue? São, assim, eu nunca faltei uma aula. São 8 aulas ao vivo toda semana. Ainda tem as gravações das corridas. Ainda tem as ideias para fazer elas ficarem motivadas. Tipo assim, o que vai fazer elas darem play nessa corrida? Então, eu penso muito isso. Mas saber que eu tô fazendo a diferença na vida de tantas mulheres e que essas mulheres, através do meu servir, fazem a diferença na vida de tantas pessoas, é o que me move para acordar todo dia, seguir em frente e tá cada vez mais estudando e motivando e procurando e fazendo. Só vai fazendo. Adorei. E você, assim, desde o início criou a Balance pensando
nas outras pessoas, nos seus alunos e tal. E eu acho que quando a gente faz isso, faz uma coisa positiva, pensando no impacto que isso vai ter na nossa comunidade, nos nossos arredores, assim, isso traz de volta, né? A gente se sente mais feliz, realizado, vendo que aquilo realmente tem um resultado positivo nas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de buscar uma carreira, porque que é uma coisa que a gente fala muito, que a gente está nessa época de busca, de propósito. Então, acho que é isso, né? De você sentir que você está impactando positivamente com uma coisa que você gosta realmente de fazer, porque também não adianta você estar impactando e não gostar de fazer aquilo a longo prazo. Sim, quando você coloca energia, ela volta pra você. Mas no caso de ter 20 e poucos anos e buscar esse caminho, eu acho que isso, é olhar pra dentro. Quando você olha pra dentro de você, as respostas estão ali. Então, é autoconhecimento, é buscar estar com pessoas que você se sente bem, né? Você é a média das pessoas com que você convive. Então, isso é muito importante. E a gente, mesmo sendo um ambiente virtual, a gente está ali convivendo com todo mundo. A gente tem depoimentos das mais variadas formas possíveis de como a atividade física impacta na vida de todo mundo. E em cada profissão você vai buscar esse servir. Em cada profissão você vai buscar o seu propósito. Cada uma tem uma maneira de tornar a vida do outro mais fácil, mais feliz e mais prazerosa, mais longevidade, enfim. Carol, pra gente encerrar, qual dica que você daria pra mulheres que estão nos seus 20 e poucos e estão tentando buscar mais equilíbrio em todas as áreas da vida? Não desista do seu sonho, olha pra dentro de você, porque as respostas estão dentro de você. Busca ficar bem com você, cuidar de você, cuidar em todos os sentidos, não só no sentido físico, mas também no sentido mental, espiritual, estar com as pessoas que você ama. E as respostas, elas estão no lugar mais simples. Muitas vezes as respostas, elas não estão num lugar de tão difícil acesso. Então, não desistam, sigam em frente, tentem, errem, tentem de novo, errem mais uma vez e busca a sua felicidade, porque buscando a sua felicidade você vai conseguir levar a felicidade para o outro. Maravilhosa! Muito obrigada, Carol, por estar aqui com a gente. Gente, sigam a Carol e conheçam mais o trabalho da Balance também nas redes sociais. Fala o arroba seu e da Balance. @carolbrasilgym e @balanceclass.online. A gente também vai botar aqui na descrição. E, gente, muito obrigada por estarem aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem antes, mas se inscreve agora se você ainda tá aí. Deixa seu like. E eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi um episódio que a gente falou muito sobre a importância do movimento, não só para a estética, porque eu acho que a gente ainda está muito perdido nesse conceito, mas para a gente entender quais são os benefícios para além disso, por mais que a gente ainda esteja nos 20 e poucos. É uma coisa muito importante para nossa longevidade, porque a gente está nos 20 e poucos, mas quer estar nos 100 e poucos, né? Daqui a um tempo. Então, espero que vocês tenham curtido mais um episódio. Lembrando que esse é um episódio apresentado pela agência de marketing L Faria. Obrigada, 20, por estarem aqui e até o próximo episódio. Beijo!